fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas, fazendo a diferença como povo de Deus. Nós falamos ontem, usando Mateus 9, 37 e 38, que diz que a colheita é grande, poucos são trabalhadores. Nós devíamos rogar ao Senhor da colheita que enviasse trabalhadores. Estamos falando dessa ação da igreja, da missão da igreja, da nossa missão como servos, e pensamos, meus irmãos, em tudo que Jesus fazia. Jesus pregava, ensinava, tinha embates espirituais e tanta coisa, e ele não desanimava. Lemos Gálatas 6:9, que a gente não pode cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio nós vamos colher se nós não desanimarmos. E diante disso tudo fica a pergunta de como nós temos feito, como nós temos participado, como nós temos nos comportado diante desse tempo difícil. O mesmo vigor que nós temos que ter para semear deve ser o mesmo vigor que devemos ter para colher. E esse texto de Mateus capítulo 9, ele vai mostrar o caminho a trilhar, né, para que as coisas aconteçam através da igreja, através da nossa vida. Primeira questão importante que nós devemos pensar, e vamos falar sobre ela hoje somente, é qual é a nossa motivação para vivermos isso tudo. Verso 35, ele diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus percorria, diz o texto, ele percorria ensinando, pregando e curando. Qual é a sua motivação? Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma visão, Jesus tinha uma missão. E nós, como servos de Deus, qual tem sido o nosso propósito? Diz a Bíblia, Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens. Interessante que a palavra motivação, ela é derivada do latim movere, que significa mover para realizar determinada ação. Então, como a igreja se move, determina como a igreja é. Então, nessa trajetória de fazermos a diferença, nós precisamos nos mover de acordo com a vontade de Deus. Porque diz a Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, o que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força, pois para a sepultura aonde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e não há sabedoria. Meu desejo é que identifiquemos qual é a nossa missão para fazermos a diferença nesse mundo, como servos de Deus, como amigos de Jesus. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes, nos ajuda a vivermos para a Tua glória, nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, nos ajuda, Senhor, a caminharmos de acordo, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque nós cremos, nós sabemos, ó Deus, que por onde Jesus passa, coisas extraordinárias acontecem. Nos faz olhar o mundo com o olhar de Jesus e amar as pessoas com o amor de Jesus, para identificarmos, ó Deus, qual é a nossa motivação, para entendermos qual é a nossa missão e fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós.
É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.